Bom dia a todos, todas aqui presentes nessa manhã de quarta-feira, em que nós vamos promover a 45ª reunião do Fórum Permanente das áreas do Direito e Processo Penal da Escola da Magistratura. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido objeto de nossa preocupação e de discussão na comunidade jurídica, especialmente nas que militam na área do direito e do processo penal, e que me parece que o Brasil ainda está muito atrasado, que é juiz de garantias e audiência de custódia. E nós vamos trazer a experiência chilena sobre essa matéria, e que nós estamos ainda engatinhando, porque, na verdade, o que nós temos aqui é um início, de um projeto de audiência de custódia, que ainda não é realizada em todo o Brasil, nem tampouco em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje só temos audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro, na capital do estado. Então, acredito que hoje nós vamos poder perceber e nos dar conta da importância e da necessidade que se faz urgente de que a audiência de custódia seja definitivamente incorporada, implementada no nosso ordenamento jurídico. E então vou chamar aqui o palestrante dessa parte da manhã, que é o doutor Eduardo Galhardo, que é juiz de garantias em Santiago do Chile. Por favor, compor a mesa. Por aqui, doutor. Também vou chamar para compor a mesa o doutor Luiz Gustavo Grandinetti, que é nosso conhecido, desembargador, infelizmente se aposentou prematuramente, na minha opinião, mas que, para além disso tudo, ele é professor da UERJ, professor de Direito Processual Penal, e também professor aqui da nossa escola e de todos conhecido. Bom, e ainda tenho o prazer de chamar o doutor Elmir Duclerc, também professor de processo penal, promotor de justiça do Estado da Bahia. O doutor Grandinetti e o doutor Elmir Duclerc vão participar dos debates na manhã de hoje, com o nosso palestrante. O doutor Grandinetti, pós-doutorado, pelo Instituto de História e Teoria das Ideias da Universidade de Coimbra, doutor pela UERJ, professor adjunto de processo penal da UERJ, mestre também em Direito pela PUC, Rio de Janeiro, professor titular do mestrado em Direito da Universidade Tiradentes e tem vasta experiência na área do direito, com ênfase em Direito Processual Penal, Direitos Humanos, e tem atuado junto a variados temas, ligados tanto à área do processo penal como Direito de Informação, enfim, Direito à Privacidade também. E como eu disse, desembargador aposentado do TJ. Doutor Elmir Duclerc, que a gente tem a honra de receber aqui mais uma vez, é doutor em Direito pela Universidade do Estado de Sá, promotor de Justiça em Salvador, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia e professor adjunto de Direito Processual Penal
da Universidade Federal da Bahia e também membro fundador e ex-presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. E o nosso palestrante, que a gente tem prazer de receber nessa manhã, Dr. Eduardo Galhardo, chileno, né, graduado pela Universidade de La República, 13º juiz de garantias em Santiago, professor em Reforma Processual Penal da Universidade do Chile, ensino de pós-graduação da Reforma do Processo Penal também na mesma universidade, é juiz formador de tutores de estágio na Academia Judicial do Chile, que vale aqui a nossa Escola da Magistratura, e professor na Academia do curso de formação também para juízes, sobre temas especificamente provas ilegais. Professor dessa Academia Judicial e de diversas outras universidades chilenas. Então, feitas as apresentações devidas, eu de imediato vou passar a palavra ao doutor Eduardo Galhardo para a sua exposição. Muito obrigado, bom dia. Tá ligado, né? Isso. Doutor Valdez, doutor Grandinetti, promotor do Clerc, se diz assim? Sim. Obrigado. Bom, a primeira coisa, 2 questões prévias, eu queria agradecer esse convite. Para mim, uma honra e um orgulho poder conversar com vocês hoje aqui no Rio. Infelizmente, a barreira, a muralha, às vezes, da língua, impede que, em outros países sul-americanos, nós percebamos o nível de sofisticação da cultura jurídica brasileira, que é muito alta. Então, realmente, é importante estar aqui hoje. Segunda coisa, eu queria pedir desculpas antecipadas por qualquer tipo de precariedade no meu português, né? Não é a minha língua original, então qualquer coisa eu peço desde já perdão, mas vou tentar dar certo. Como questão prévia, eu queria dizer que a compreensão, em geral, da função do juizado de garantias no sistema acusatório, em particular da audiência de custódias, eu espero que a gente possa, nas perguntas, conversar de questões mais específicas, só dá para compreender num contexto mais geral, porque, na verdade, essa audiência não dá para entender mesmo qual é o seu motivo, a sua razão de ser, simplesmente sem falar, em geral, do que é o processo penal acusatório e adversarial. Porque é nesse contexto que a audiência cobra sentido realmente e se legitima, né? Então, vou dizer algumas coisas mais gerais sobre o nosso processo de reforma processual penal para compreender mesmo como a gente está funcionando hoje. A primeira coisa que eu queria dizer é que o trânsito, a mudança do nosso sistema inquisitivo, que começou no ano 99, a um sistema acusatório adversarial, não é só uma mudança de regras ou de leis. É principalmente uma mudança cultural, da mentalidade jurídica, dos juízes, dos promotores, dos advogados em geral. Na verdade, é quase uma revolução. O trânsito de um sistema inquisitivo, um sistema adversarial, não dá para pensar nela em termos de reforminhas de leis. É uma revolução profunda, radical. Em algum sentido, fazendo uma comparação política, é como mudar de ditadura à democracia, né? O processo penal inquisitivo é um processo penal próprio de um modelo político autoritário. A particularidade é que tem democracias com processos penais inquisitivos. Mas, na verdade, é uma mudança tão radical que pode ser comparada em termos do trânsito de uma ditadura a uma democracia. Então, no caso chileno, o processo de reforma foi facilitado por algumas questões políticas gerais que permitiram que a sociedade estivesse preparada para assumir essa mudança. A primeira coisa que foi muito determinante no nosso caso foi no ano 90, o país tinha recuperado a democracia depois da ditadura, então existia uma grande sensibilidade política com a questão da proteção dos direitos humanos. E, fundamentalmente, existia
particularmente por parte das novas autoridades, das lideranças democráticas, um diagnóstico muito radical em termos da incapacidade, na época da ditadura, do judiciário para poder cumprir uma função de defesa e proteção dos direitos fundamentais. Isso foi fundamental para entender que era necessário, preciso, mudar radicalmente nosso processo penal para que no futuro, efetivamente, nunca mais as pessoas estiveram expostas a situações de vulneração sistemática dos seus direitos fundamentais. E o diagnóstico era, tá bom, a ditadura violou os direitos humanos, mas também nós temos um processo penal que institucionalmente viola direitos humanos e, portanto, era necessário revisar e mudar isso radicalmente. A segunda coisa que foi também importante no processo de mudança foi, e isso aqui é muito estranho, um pouco esquisito, né? Foi um certo consenso, se diz consenso no Brasil? Certo acordo entre os setores conservadores e os setores liberais ou progressistas em termos do fracasso do sistema inquisitivo. E quando a gente lê, às vezes, inclusive, eu estava lendo imprensa hoje no hotel, e todo mundo fica falando que existe impunidade, que o sistema garantista, sei lá, o sistema atual, né, no Brasil. Então, a gente fica pensando, olha, tem uma crítica conservadora em contra do sistema inquisitivo. Os conservadores, as pessoas que estão mais preocupadas, não com as garantias, mas com a impunidade, com a falta de eficiência na investigação penal, enfim, são muito críticas do sistema inquisitivo, porque, efetivamente, o sistema inquisitivo não é capaz, geralmente, de satisfazer as expectativas de segurança pública que muitas pessoas colocam no processo penal. Então, os conservadores estavam contra o sistema inquisitivo, mas os liberais ou os progressistas também estavam contra o sistema inquisitivo, porquanto o sistema inquisitivo, naturalmente, não era capaz de proteger, tutelar, em termos aceitáveis, os direitos fundamentais dos cidadãos, particularmente dos suspeitos ou dos réus. Então, isso produz um consenso, uma convergência entre os conservadores e os liberais na classe política, que permitiu um grande consenso político em termos de modificar radicalmente nosso processo penal, transitando do modelo inquisitivo ao modelo acusatório adversarial que nós atualmente temos. E, olha, isso foi tão radical, o sistema inquisitivo chileno, até o ano 2000, deve ter sido, já ouvi muitos professores falar isso, um dos sistemas inquisitivos mais ortodoxos e puros do mundo. Muito mais que o brasileiro. Nós nunca tivemos no sistema inquisitivo nada parecido à audiência de custódia que vocês estão tentando implementar hoje. Então, era uma mudança muito mais radical e muito mais revolucionária. Naturalmente, houve dificuldades muito importantes que têm a ver com o que eu estava falando no começo, com a necessidade de compreender que essa mudança não é tanto de regras, é fundamentalmente uma mudança de mentalidade e de cultura que é radical. Por exemplo, nós tínhamos juízes que tinham sido juízes a vida inteira no sistema inquisitivo, onde tem concentração na pessoa do juiz, da investigação, do processamento, da acusação ou denúncia e da sentença. Eu tinha um professor que sempre fazia analogia com o futebol, o juiz inquisitivo. Vocês imaginam, sei lá, o Fla-Flu no Maracanã? Então tem um juiz e o juiz cobra o pênalti, tudo bem. Mas depois, curiosamente, esse juiz vai chutar o pênalti. E logo esse juiz fica no gol. E para encerrar, o jogo é sem público. E ele é o árbitro, né? Então, afinal, o que interessa não são as regras do jogo. Afinal, o que interessa é se o juiz é flamenguista ou tricolor. Não é? Basicamente, isso é uma caricatura, não é uma crítica pessoal à pessoa do juiz. É uma crítica estrutural ao desenho institucional do modelo inquisitivo. E nós tínhamos esse juiz. O procedimento era escrito, era segredo, tinha delegação de funções. O juiz era uma espécie assim de pequeno senhor feudal da vara,
onde ele não só era o juiz, mas era também o chefe de personal, né? Ele dá as permissões de férias, se ocupa das coisas domésticas que não tem nada a ver com o julgamento, com a função mesma de jurisdição. Ele era o chefe administrativo da vara, administrava, fazia gestão. Existia aquela delegação de funções do juiz, né? O juiz era o chefe, que ele comandava a vara, e tinha muitos pequenos juízes que gerenciavam esses procedimentos escritos, né? Então, no fundo, aí não tinha processo. Então, foi preciso mudar a mentalidade de toda essa geração de juízes para adaptá-los aos desafios, aos estándares do sistema inquisitivo. E podem acreditar que, vocês podem imaginar, né, não foi fácil, não, foi muito difícil. Então, houve essa separação de funções. Por exemplo, hoje existe uma separação radical, absoluta, entre a função de administração da vara, do tribunal, de gestão, de gerenciamento, e a função de jurisdição. Então, por exemplo, vocês hoje não têm um juiz e muitos funcionários. Tem muitos juízes e poucos funcionários, porque a oralidade exige juiz, não exige funcionários. O juiz só vê questões de jurisdição. Ele não tem nada a ver com questões de gestão ou de administração. Eu tive uma atividade com o doutor Grandinetti, uns meses atrás, em Santiago, no Chile, que foi no horário de trabalho, que estava funcionando a minha vara. Eu falava para ele que eu tive que pedir permissão para a chefa da minha vara, que é uma economista, para deixar eu sair do meu trabalho algumas horas para fazer essa palestra para os amigos brasileiros em Santiago. Então, essa separação radical também não foi fácil, porque o juiz do sistema inquisitivo está acostumado a exercer um tipo de poder administrativo que tem pouco a ver com a função jurisdicional. E, naturalmente, isso implicou que houve muitos perigos, muitos problemas que têm a ver com a falta, muitas vezes, de capacidade de adaptação, muitas vezes o risco de começar com as antigas práticas. Teve muita resistência às mudanças, enfim. Mas o processo, em geral, não foi uma bela experiência em todo sentido, mas foi relativamente, teve sucesso, porque houve certas ênfases que permitiram que todos esses problemas fossem sendo enfrentados oportunamente. Primeiro, a capacitação. Houve um programa de capacitação radical dos juízes e dos promotores e dos advogados da defensa penal pública. A gente tirou os juízes meses das varas. Eles ficaram praticamente presos em prisão preventiva na academia judiciária, recebendo lições de sistema acusatório e adversarial. Eu lembro, quando eu comecei com esses cursos, com essas capacitações, eu nunca fui juiz no sistema inquisitivo, então eu não sou um bom exemplo. Mas, ainda assim, eu tive que fazer essa capacitação com vários colegas, e a gente ficou numa sala assim como essa, fecharam a porta, e a primeira capacitação foi com um professor que era mais jovem que quase todos os juízes. Ele tinha estudado em Stanford, não tinha ideia do processo penal chileno, só conhecia o processo penal americano. Ele falou, sabe, tudo o que vocês aprenderam, fizeram nas suas vidas, hoje não existe, acabou. É assim de simples. Agora vocês vão começar de zero, porque o sistema acusatório adversarial não tem nada a ver. Ele falou, vocês estão saindo do Império Otomano, estão entrando na democracia liberal. É assim de radical a mudança que significava isso. A capacitação individual e coletiva. A gente também fez grandes capacitações com promotores e defensores penais públicos por meses, simulando o sistema, simulando a oralidade, a audiência de custódia, por exemplo, e com professores que estavam vigiando nossas simulações. Então, eles iam falando o que estava certo, o que estava errado, enfim. Foi uma dedicação exclusiva, só de formação acadêmica e de destrezas, de capacitação em função das audiências orais. E outra coisa que também contribui à viabilidade da reforma foi a gradualidade territorial. Licença. Quer dizer, o sistema novo não começou
A gente não acordou na segunda-feira com um sistema acusatório em todo o território da República. Começou aos poucos, levou uns 5 anos. Primeiro a gente começou com a reforma nas cidades mais pequenas, para ver como ia funcionando e para ver, na prática, as adequações que iam ser necessárias para adaptar o sistema. Logo a gente foi pegando cidades mais grandes e, finalmente, a capital, Santiago. É como se, no Brasil, uma reforma ao sistema acusatório, primeiro vocês começam numa cidade pequena, logo numa cidade média, depois Porto Alegre, enfim, finalmente tudo acaba em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E quando já chega a cidades mais grandes, com as concentrações de população mais elevadas, já vai ter a experiência de como o sistema está funcionando nas cidades mais pequenas ou nas regiões com menos população. Agora, falando diretamente já das funções da magistratura, no nosso sistema tem 2 tipos de juízes. Antes que isso, tem 3 atores no sistema acusatório nosso. O promotor, o Ministério Público, que só investiga e só faz persecução criminal, denúncia e acusa. Ele não faz nada mais. Ele não pode fazer nada de jurisdição. O promotor não pode decidir, por exemplo, fazer uma entrada numa moradia sem permissão do juiz de garantias. Só ele faz a persecução penal. E depois tem a defesa, o advogado defensor, que é quem defende naturalmente o réu e o suspeito. E tem 2 tipos de juízes. O juiz das garantias, que é meu caso, que é quem controla a investigação em toda a etapa ou a fase da investigação preliminar, da instrução. Controla quem? Controla as polícias e controla ao Ministério Público, os promotores, em função da necessidade de tutelar ou proteger os direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada, do réu, do suspeito. E esse juiz só faz isso, em geral, o controle da investigação, limitar a atividade do promotor e limitar a atividade da polícia. Vocês poderão compreender que a função do juiz de garantias deve ser a função mais impopular e mais incompreendida pelo povo no mundo inteiro. Lá tem senadores que chamam a gente de advogado de bandidos, imagina. E não estou brincando, é uma coisa bem incrível. Mas é a função do juiz de garantias, que é uma função imparcial. Não é que o juiz de garantias está sempre a favor do réu, do suspeito. O que o juiz de garantias faz é simplesmente controlar que as polícias e os promotores hajam em função das garantias e dos direitos fundamentais que estão na Constituição e na lei. E depois tem o Tribunal Oral, que são 3 juízes que não têm nenhuma intervenção, nenhuma participação na fase de investigação e que são os juízes que julgam o réu com as provas do promotor. Agora, quais são as funções gerais dos juízes de garantias? Basicamente, a função cautelar, como eu estava falando, de proteção e tutela dos direitos fundamentais das pessoas no contexto do processo penal. Basicamente, as seguintes manifestações. Primeiro, o que a gente chama de cautela de garantias. Uma coisa, tudo isso que eu estou falando é em audiências orais. Não é por escrito. Em geral, é uma audiência oral. E sempre com a oralidade e com a presença do defensor e do promotor do Ministério Público. A primeira cautela de garantias, que tem a ver com qualquer alegação de direito fundamental que possa ser relevante no processo penal. Por exemplo, se tem um réu que está sendo investigado, sei lá, por crime organizado, e o promotor tem no seu registro escrito da investigação, a gente chama carpeta, tem alguma informação e ele não quer mostrar essa informação, por exemplo, uma testemunha, e ele não quer mostrar a testemunha para o defensor, então o defensor pede audiência perante o juiz de garantias, de cautela de garantias, eu tenho que agendar, marcar a audiência para o dia seguinte ou para 2 dias para frente, para ouvir ao defensor e para ouvir ao promotor, por que o senhor não quer mostrar essa testemunha? Não, porque não é importante. Bom, mas não é que você quem decide isso, é ele. Mostra a testemunha, senão eu posso arquivar o caso, por exemplo, uma decisão radical, extrema, né?
então o promotor tem que mostrar testemunha. Ou, quem sabe, o promotor pode ter boas razões nesse momento para não mostrar ou exibir a testemunha. Mas o importante é que a cautela de garantia significa que o defensor sempre pode pedir essa audiência perante o juiz para ser ouvido ou escutado em função da necessidade de proteger um direito fundamental. Outra manifestação da nossa função é a autorização de medidas intrusivas, interceptações telefônicas, entradas e registros em moradias, enfim. Tudo aquilo na fase de investigação preliminar, na fase de instrução prévia ao juiz oral, que signifique afetar, restringir os direitos fundamentais de um cidadão, precisa sempre, em todos os casos, a autorização e a permissão do juiz de garantias. Se um promotor fala para a polícia, entra na moradia dessa pessoa, e a polícia entra e, por exemplo, acha droga, ou pistola, rifle, enfim, isso é ilegal. E, normalmente, na audiência de preparação de juiz oral intermédia, o juiz de garantia vai excluir toda essa evidência, todas essas provas obtidas com vulneração ou violação de direitos fundamentais. Então, se a polícia precisa, por exemplo, uma interceptação telefônica, né, intervenir as comunicações privadas de alguém, fala para o promotor, e o promotor tem que pedir autorização do juiz. E o juiz tem que ponderar se a autorização é proporcional, é idônea, tem aparência de bom direito, enfim. Senão, não dá para dar autorização. Logo, tem as medidas cautelares pessoais e reais. Toda medida cautelar no processo penal só pode ser decretada pelo juiz de garantias prévia solicitação do promotor do Ministério Público. Isso é muito importante. O juiz nunca pode agir de ofício em termos de restrição de direitos fundamentais. Eu não posso, por exemplo, dar um mandato de prisão em contra de um cidadão se o promotor do Ministério Público não pede fundadamente perante o juiz essa ordem. Sempre é a petição de parte do promotor do Ministério Público. Logo, a gente também, o juizado de garantias, faz o que se chama audiência intermédia de preparação do juiz oral. Depois de toda a fase de investigação que o promotor faz comandando a polícia, tem, antes do juiz, uma audiência muito particular, que é uma audiência na qual todas as provas são discutidas, a pertinência, a admissibilidade das provas. E nessa audiência, o promotor tem que subter todas as suas provas à função de controle de admissibilidade que o juiz de garantias faz das provas. E todas as provas que, por exemplo, sejam obtidas com violação dos direitos fundamentais do réu, por exemplo, uma confissão obtida sob tortura, deve ser necessariamente exclusa. Não pode ir para o juiz oral. Os juízes oral que não conhecem a investigação preliminar, eles não vão saber que houve uma confissão na fase prévia. Eles simplesmente vão ficar sem essa informação. Então, vocês poderão ver que o preço que o Estado paga por violar direitos fundamentais é muito caro. A tortura se paga caro não só em termos, por exemplo, de que é crime, né, e que quem tortura vai preso, tudo bem. Mas isso não basta, não é suficiente. É preciso que o Estado pague um preço maior. Isso significa que eu não posso legitimamente condenar um cidadão se os meios que eu estou utilizando são contrários à Constituição e aos direitos fundamentais. Outra função do juiz de garantias tem a ver com o controle de legalidade das chamadas saídas alternativas. Aqui um pequeno parênteses. Uma das coisas importantes do sistema acusatório foi o fato de tentar buscar muitas alternativas diversas ao julgamento do juiz oral para resolver o conflito penal. No sistema inquisitivo, ideologicamente, um conflito penal só tem duas saídas, absolvição ou condena, em termos teóricos, né? Não há nada no meio. No sistema acusatório,
A ideia é que não todos os conflitos penais devem ser necessariamente resolvidos perante uma sentença condenatória ou de inocência em juízo oral, mas devem existir outras saídas diferentes, que signifique que o réu, o cidadão, não vai ser julgado, mas vai ser, em algum sentido, submetido a uma forma ou modalidade de controle social formal. Por exemplo, a suspensão condicional do procedimento. Qualquer cidadão que arrisca uma pena não superior a 3 anos pode ser suspenso condicionalmente até por 3 anos. Com algumas condições, por exemplo, se é um roubo numa moradia, durante 3 anos você não pode ir perto dessa moradia. Ou se é, por exemplo, um caso de violência doméstica, a pessoa vai fazer uma terapia, ou não vai poder ficar perto da vítima por 1 ano, enfim. Também a gente tem as convenções reparatórias, que são acordos, convenções entre o réu e a vítima. O Estado não entra, o promotor não tem nada a ver. O juiz só controla a liberdade da decisão da vítima e do réu, fundamentalmente nos delitos não violentos contra a propriedade. E, finalmente, outra função relevante, tem muitas, mas eu estou fazendo um resumo, não, né? É o controle da legalidade da detenção, que é precisamente a audiência de custódia. Eu acho que essa audiência deve ser uma das mais importantes em qualquer sistema processal penal. Porque, fundamentalmente, eu acho que está provado, demonstrado empiricamente, que as principais e a maior quantidade de violações aos direitos fundamentais de um cidadão, de um réu, é nas primeiras horas do flagrante. Nas primeiras 24, 48 horas, é um momento de maior risco de ser vítima de abusos policiais, de tortura, ou de outro tipo de abusos não tão graves, não tão brutais, mas que têm efeitos que depois é muito difícil revertir no processo penal. Se uma pessoa é detida em flagrante e a polícia faz ele confessar, nem vou falar de tortura, simplesmente sem ler os direitos dele, sem informar que ele tem direito a ficar calado, e eu falo, depois é muito difícil revertir os efeitos negativos no processo penal de essa vulneração, de essa violação de direitos fundamentais. Por isso, a audiência de controle da detenção, a audiência de custódia, é tão importante, porque é a primeira aparição, na verdade, quase uma habeas corpus. Eu acho que a gente poderia entender a audiência de custódia como uma audiência na qual todo cidadão que é preso em flagrante, no 100% dos casos, tem direito a habeas corpus perante esse juiz imparcial, que é o juiz de garantia. No caso nosso, ele é levado em 24 horas máximo perante o juiz, fisicamente, numa audiência pública, oral, onde está o juiz, o promotor sentado lá embaixo, o defensor sentado lá embaixo, com o réu, e o juiz no meio, em cima. E nessa audiência, o que a gente faz, olha, isso é muito importante, isso não é uma audiência de denúncia. Não é uma audiência para decidir se o réu, se a pessoa que está detida é culpável ou é inocente. Não é uma audiência para o juiz tentar pegar informação para fazer um mandado de prisão. É uma audiência exclusivamente onde o que o juiz faz, em termos imparciais, é controlar a legalidade da detenção. O que eu controlo naquela audiência de controle da detenção? Eu controlo a polícia. Eu não estou julgando o réu. Eu estou controlando, eu estou vendo se a polícia está cumprindo ou não, e o promotor, né, estão cumprindo ou não estão cumprindo com os direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição. E isso tem muitas dimensões. A primeira coisa que a gente vê na audiência de custódia é o prazo. O senhor foi preso quanto? Hoje é quarta-feira, não, segunda-feira, acabou. O promotor tinha 24 horas, passou das 24 horas, ele não pode estar aqui. A detenção é ilegal. Outra coisa importante é a compreensão dos direitos. Na audiência de custódia, a primeira coisa que o juiz tem que fazer é ter um papo direto com o réu, com o suspeito, e perguntar para ele, o senhor sabe por que foi preso?
Sei sim. As pessoas que... A polícia explicou ao senhor por que o senhor estava sendo detido? Explicou, não explicou. Seus direitos. O senhor sabe que tem direito a ficar calado? Sei. A polícia falou isso para o senhor? Falou. O senhor prestou testemunha perante a polícia? Prestei. Cuidado. Isso foi antes ou depois de que eles falaram que o senhor tinha direito a ficar calado? Ah, não, foi antes. Eu falei, confessei, depois eles falaram que eu tinha direito a ficar calado. A gente tem um problema aí, né? Então, tudo isso é o que a gente controla preliminarmente na audiência de custódia ou de controle de legalidade da detenção. E logo, finalmente, a parte mais importante é se existe ou não motivo legal para deter ou para levar o cidadão preso. As regras, no Brasil temos as regras da flagrância, né? Que tem diferentes hipóteses nas quais a polícia pode deter uma pessoa em flagrante. Normalmente, quando está cometendo o crime no momento, né? Uma coisa ostensível que se vê, flagrância. E a gente tem que controlar os fatos da detenção, não para ver se o réu é culpável ou inocente, mas para ver se a polícia cumpriu ou não cumpriu com as regras legais que autorizam, que permitem a detenção ou levar aquele cidadão preso ante o juiz. Normalmente, nessa audiência acontecem duas coisas. Uma é que a detenção é declarada legal, quer dizer que não tem problemas sérios ou relevantes com o procedimento policial, então continua a audiência normalmente. Mas pode ser que a detenção seja declarada ilegal. Por exemplo, não houve hipótese de flagrância. O crime foi cometido na segunda-feira e a pessoa é detida na quarta-feira. Isso é legal porque não é imediato, é 48 horas depois do crime. E a detenção vai ser declarada ilegal pelo juiz de garantias na audiência de controle de detenção. Agora, isso não é só uma coisa legal, que o defensor vai para casa, olha, querida, eu ganhei um juízo hoje porque a detenção foi declarada ilegal. Ah, que maravilha. E que mais? Não, ele ficou preso. Isso é absurdo, não adianta, né? A declaração de ilegalidade tem que ter efeitos concretos e específicos. No nosso caso, não está na lei, especificamente, mas o juizado tem construído uma interpretação constitucional dos efeitos da ilegalidade da detenção, que nós chamamos, que veio do Código Processual Penal italiano, a inutilizabilidade. Quer dizer, eu declaro ilegal uma detenção e todas as provas, as evidências que estão causalmente conectadas com essa detenção ilegal, em essa audiência pelo juiz, devem ser excluídas, não tomadas em conta, por exemplo, ao momento de decidir a prisão preventiva. Então, por exemplo, uma pessoa detida em flagrância com 1 quilo de cocaína na sua casa. Senhor promotor, onde é que o senhor encontrou a cocaína? Não, a polícia encontrou no quarto do réu. É cocaína? É cocaína, sim. Me pode mostrar a autorização do juiz de garantias para entrar na casa do réu? Não tenho. Como que é? Não tenho. Era uma situação muito urgente, a polícia me ligou, mas eu estava com o telefone estragado, não consegui falar com ele, então a polícia entrou. Não pode. Então, isso vai ser declarado ilegal, a detenção, porque a origem da detenção flagrante se origina numa vulneração do direito fundamental, que é o direito à intimidade e à privacidade de uma pessoa, porque não houve autorização do juiz de garantias. Então, tudo bem, se vai declarar ilegal a ilegalidade da detenção, o réu não necessariamente vai ficar livre, mas depois o fiscal, o promotor, vai imputar o réu na audiência de controle da detenção. A gente chama formalização de cargos. Vai formalizar uma imputação de tráfico, por exemplo, possessão de 1 quilo de cocaína. Perfeito. Ele vai ficar imputado. Depois o promotor, quer alguma coisa, eu vou pedir a prisão preventiva. Tudo bem. O que é que o senhor tem para prisão preventiva? Eu tenho 1 quilo de cocaína. Não, o senhor não tem 1 quilo de cocaína. O que o senhor tem é 1 quilo de cocaína que foi obtido com vulneração dos direitos fundamentais do réu. Portanto, eu não posso usar mentalmente esse quilo de cocaína
para sustentar o pressuposto material da minha prisão preventiva em essa audiência. Então, a consequência vai ser que, provavelmente, esse cidadão não vai ir preso porque não vai ter provas, porque elas foram obtidas com violação ou vulneração do direito fundamental. Essa é a importância fundamental da audiência de controle de detenção ou de custódia. E por isso eu falava no começo, o Estado, quando viola direitos fundamentais, paga um preço alto. Mas para poder cobrar esse preço, tem que ter uma ferramenta. E a única ferramenta possível no contexto da prisão flagrante é essa audiência rápida, 24 horas, no México 48. Dá para discutir o prazo ideal, mas tem que ter um momento rápido em que o cidadão é levado perante o juiz, que eu gosto de chamar de habeas corpus, que é um habeas corpus não hierárquico, é um habeas corpus real, em termos do Pacto de São José de Costa Rica, né? Todo cidadão preso tem o direito fundamental a ser levado rapidamente perante um juiz imparcial para que ele qualifique a legalidade da detenção. Agora, aquela audiência de custódia não acaba só aí. Como eu estava falando, depois do controle da legalidade da detenção, o promotor pode formular cargos, mas a formulação de cargos, que é como o processamento, né, um pouco acusa, não é para condenar o réu ou para que ele fique preso. Ele pode ficar preso, né? Pode ter necessidade de cautela, isso é uma possibilidade legítima no processo penal. Mas a função não é essa. A função da formulação de cargos é basicamente que o réu saiba do que ele tem que se defender. Então, por isso, a audiência de controle da detenção não é só garantística em termos de que existe um controle da atividade da polícia e do promotor, mas é também garantística porque vai permitir que em 24 horas o réu, a pessoa que foi detida em flagrante, possa saber exatamente qual é o núcleo fático, se diz aqui? O núcleo fático da imputação do qual ele tem que se defender. Isso é muito importante, porque fixa a imputação em todo o processo penal. Depois da formulação do cargos, vem a acusação do promotor. E os fatos da acusação têm que ser os mesmos da formulação de cargos. E se houver sentença de condena, os fatos da sentença de condena não podem ser diferentes que os fatos da acusação do Ministério Público. Então, isso próprio de um sistema acusatório. O dono dos fatos, quem é? O juiz? Não. O dono dos fatos é o promotor. E esses fatos permitem que o cidadão possa mesmo se defender de uma imputação concreta e específica. Então, o cidadão não se defende do juiz. Eu não vou falar, não, você fez isso, não. Ele só se defende dos fatos que o promotor está imputando. Agora, para ir concluindo, para as perguntas e tudo isso, na verdade, apesar de tudo, que na teoria é perfeito, a gente tem problemas que tem a ver com o fato de que hoje, no Chile, existe um movimento, normalmente político, que, em algum sentido, quer fazer uma contra-reforma do nosso processo penal. Depois de 15 anos de processo penal acusatório, existem todas as queixas de que o sistema garantista, de que favorece bandido, etc., etc. Então, tem muitas propostas de mudanças legislativas que vão na direção de introduzir regras um pouco parecidas às que existiam no sistema inquisitivo, sem mudar a estrutura básica do sistema acusatório. Algumas dessas regras foram, infelizmente, aprovadas no Congresso, outras não. Felizmente, na minha opinião, as mais dramáticas não foram aprovadas. Mas é um problema real que qualquer reforma desse tipo vai enfrentar. Quando a gente fez nossa reforma, a gente estava ainda com a ditadura muito perto, então tudo tinha a ver com melhorar o status dos direitos humanos. Hoje, depois de 30 anos, naturalmente, a sensibilidade social tem muito a ver com a impunidade, com a lei,
a ordem, etc. Então, é uma luta permanente, dialética entre garantias e eficiência. E eu concluo com isso: o papel básico do juiz de garantia, na minha opinião, e do juiz em geral, num processo penal democrático, é tentar manter esse equilíbrio entre os direitos fundamentais e a eficiência do sistema de persecução criminal. Esse equilíbrio na sociedade pode se perder, mas nunca pode se perder na vara, na sala do juiz. Isso é impossível. Eu falava outro dia com um deputado, me falava, você é muito garantista, ele falava. Olha, quem entende alguma coisa de Estado de Direito democrático só pode entender que juiz só dá para ser garantista. Não existe juiz não garantista numa democracia, porque garantismo não é ser para o bandido. Garantismo é garantir a cada cidadão que o exercício da coação estatal vai se vincular à Constituição e à lei. Isso é garantismo. Então, quando alguém fala que juiz é garantista, é a mesma coisa. Juiz só pode ser garantista, na minha modesta opinião. Muito obrigado. Então, depois dessa exposição do Dr. Eduardo Galhardo, a gente se vontade até de chorar, né? Em face da nossa realidade, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que vou passar primeiro. Confesso que eu estou até um pouco emocionado, porque estado de choque, né? Tá certo. De tudo que ele expôs aqui, o sistema chileno, né, do juiz de garantias, da audiência de custódia, que apesar dessas contras-reformas que no final ele menciona, a gente percebe logo que quanto, né, nós ficamos para trás, né? Muito embora a homenagem que ele tenha feito ao ordenamento do sistema jurídico brasileiro, a importância, etc., no início da sua palestra, né, nesse tema aqui específico, é fácil se perceber que a gente está muito atrasado, né? Mas eu vou passar a palavra aos nossos outros palestrantes, debatedores. Começar com o Grandinetti ou com o Elmir, né? E depois eu falo alguma coisa. Passado o estado de choque, eu volto. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, os professores aqui presentes, Geraldo, Jacinto, Flaviane, Baldan, Antônio Pedro, Leonardo, Casara e tantos outros aí. Agradeço a presença do Eduardo Galhardo, de sua esposa Verônica, que também é juiz de garantias, também é garantista. Agradeço especialmente o Eduardo e a Verônica, porque eles estão de férias no Rio e nós conseguimos introduzir uma atividade formal aí, tirando eles da praia. E eles vieram de bom grado aqui, por isso o nosso agradecimento sincero. É graças ao prestígio do Grandinetti também. Não, é da boa vontade do Eduardo. Nós estávamos no Chile, um grupo de 44 professores, o Elmir, os que eu mencionei aqui, estávamos no Chile, fazendo um curso pelo SEJA, Centro de Estudos de Justiça para as Américas. Estávamos lá quando o Chile ganhou a Copa América. Estávamos lá no dia da final. Aliás, torcemos, nós, 44, torcemos pelo Chile. O time do Chile, vocês vejam que não tem assim um craque, não é? Não se pode dizer que tem um craque no time do Chile. Não tem um Messi, né? Não tem um Cristiano Ronaldo, não tem um Neymar.
Mas o time do Chile, como time, é muito superior, porque são 11 que jogam do mesmo lado. Parece óbvio, né? Mas é preciso reforçar. São 11 que jogam na mesma direção, e jogam juntos. É um time. É um time. Aliás, hoje nós percebemos que não foi só no futebol que a gente ficou para trás. É aí que eu vou chegar. E, na semana seguinte, nós tivemos as aulas e visitamos as instituições funcionando, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que vocês veem lá na foto de cima. As 3 instituições funcionam no mesmo lugar, lá em Santiago. O prédio da esquerda é do Ministério Público, da direita é a Defensoria, o do fundo é o Judiciário. E o que não está na foto é um estabelecimento prisional à direita, e há um túnel subterrâneo que liga diretamente o sistema penitenciário a esse complexo aí. De modo que a apresentação em 24 horas significa a apresentação em 50 metros de caminhada. E o que se vê é que esse time do Chile joga junto. Os juízes assumem que são juízes em uma república democrática. Os juízes assumem que o sistema democrático, como disse o Eduardo, está para a democracia como o sistema inquisitivo está para a ditadura. Esse time joga junto. Os sujeitos processuais sabem as suas funções. O juiz chileno não quer jogar no time do Ministério Público. O promotor não quer jogar no time do juiz. Eles têm lá, nesse grande time, eles têm as suas funções. Um bate pênalti, o outro agarra. Ou seja, a demarcação da atuação dos sujeitos processuais é levado a sério. Isso não acontece no Brasil. Estamos muito distantes. Temos um craque, mas não temos time. Nós não temos um time, né? Eu estava conversando com o Eduardo. Ninguém sabe qual é o time brasileiro nessa Olimpíada aí. A gente sabe que tem um craque lá, mas os outros ninguém sabe. Eles nunca jogaram juntos. Eles não se conhecem e fizeram disso um time. E é o que acontece conosco aqui, no nosso sistema. O desembargador Baldez falou, estamos implantando o sistema acusatório. Nesse nosso time acusatório, ninguém sabe que função deve exercer, o time não joga junto, o time está um contra o outro. Então, nós não temos sistema acusatório. Nós temos um sistema processual implantado sobre uma plataforma inquisitorial. Então, o processo penal funciona com uma diretriz ditatorial. Por isso que as prisões estão abarrotadas. Nós exercemos, nós, os operadores do direito criminal, exercemos a ditadura no sistema criminal. A verdade é essa. Quando vamos deixar de fazer isso? Acho muito difícil. Muito difícil, porque os juízes querem continuar operando no sistema ditatorial. A verdade é essa. Enquanto os juízes não forem chamados, como os juízes chilenos foram chamados, a optar, só vai jogar no time do sistema acusatório ou vai jogar no time do sistema inquisitivo. Enquanto algum órgão não exercer esse papel de gestão, nós vamos continuar no sistema inquisitivo. Os juízes, por vontade própria, não vão se mover. Querem saber como se constata isso? Quantos juízes tem aqui dentro? Casara, Adonati. Tem mais alguém? 2 juízes. Numa escola de juízes, numa palestra sobre juiz de garantias,
juiz de audiência de custódia, e nós temos aqui juízes de audiência de custódia, não sei quantos, Baldez, quantos temos aqui no tribunal? 6. Não temos nenhum de garantias aqui, nenhum de custódia aqui. E temos 2 juízes presentes. Então, não vamos implantar nunca isso, porque é um modelo de juiz que os juízes querem ser, é o modelo de juiz xerife ou juiz herói, modelo agora consagrado pela mídia como modelo Moro. E esse modelo Moro é o que vai ser replicado pelas escolas de magistratura e nos concursos de magistratura. Eu tenho dito aqui há anos, a escola da magistratura tem que chamar a si essa função de estabelecer o modelo de juiz criminal, porque não é possível, numa vara, ter um juiz de garantias como deve ser, bem disse o Eduardo, que não há como não ser. Na vara ao lado tem um juiz xerife, e a sorte do imputado depende da sorte, realmente, do aleatório. Isso viola ao princípio da isonomia. Cai numa vara, ele é tratado como um juiz, é recebido como um juiz de garantias, e tem lá os direitos reservados. Cai na outra vara, não, essa questão de audiência de custódia, medidas cautelares substitutivas, isso não é importante. Isso viola o princípio da isonomia. E nós não podemos ter no mesmo, falei tanto em time, no mesmo time, pessoas tão diferentes julgando. E a escola da magistratura tem que assumir isso, tem que convocar os juízes criminais e discutir qual é o modelo de juiz criminal. Bom, falei dos juízes e vou dizer, os promotores também não querem juízes de garantias. Porque no sistema acusatório, o Eduardo bem ilustrou aqui, o promotor tem responsabilidades que ele não quer ter. Então, o que vimos lá no Chile, é o promotor ser responsável pela apresentação de sua prova. Vimos no Chile que é o promotor que é responsável pela intimação das suas testemunhas, por levá-las ao tribunal, por dar-lhes proteção, e, inclusive, quando a testemunha não quiser depor na frente do réu, é o Ministério Público que providencia um biombo. Nós vimos isso. O promotor levantou lá a mão, doutor, virando-se para o juiz, a minha testemunha não quer depor na frente do réu. O juiz virou, então, providencie lá alguma coisa. A audiência foi suspensa por 5, 7 minutos. Então veio o biombo do outro prédio. Botaram um biombo em torno do réu. Se a testemunha tem dificuldade de comparecer, o promotor, o Ministério Público, providencia o comparecimento. No nosso caso aqui, se a testemunha não tiver dinheiro para a condução, e há casos em que a testemunha não tem dinheiro de passagem, o Ministério Público vai lá e promove a vinda com uma viatura. Se a testemunha tem receio do réu e tal, o Ministério Público faz obras na casa da vítima, troca a porta de madeira e bota uma de ferro. Agora, o Ministério Público tem responsabilidade pela sua prova e tem responsabilidade pela duração razoável do processo, porque uma das perguntas que nós vimos lá, nós ouvimos o juiz fazer ao promotor, é a seguinte: doutor, em quantos dias o senhor tem essa prova pronta? Mas é dias, não são meses, não. Em quantos dias o senhor vai me trazer aqui a prova? Quantos dias? O promotor examina lá os papéis que ele tem, o juiz não tem papel nenhum. O promotor examina e fala, acho que em 15 dias. Então, a audiência será em 15 dias. O juiz vira para um funcionário e pergunta, qual é a agenda aí daqui a 15 dias? Vejam, a agenda não é do juiz.
a agenda é do judiciário. Então, o juiz não pode escolher dia da semana, nem horário, nem marcar audiência para daqui a 60 dias. Não. Se estabelecido ali na audiência, que é em 15 dias, com a participação da defesa, o funcionário olha o sistema e já joga a primeira data disponível, primeiro horário, 9 da manhã, daqui a 15 dias. Agora, se for réu preso, nós assistimos a audiência lá numa quarta-feira, Flaviane, não é? E o próximo dia disponível era segunda-feira. A audiência era segunda-feira seguinte. Então, o promotor tinha a responsabilidade de diligenciar para apresentar na segunda-feira seguinte toda a sua prova. Então, eles também, lá no Chile, os promotores também têm responsabilidades. Por isso que também aqui os promotores nossos não querem ter, porque toda a responsabilidade recai em quem? No juiz daqui. E nós assumimos, né? O pior é isso. Então, se a testemunha do MP não comparece, o promotor vira para o juiz: doutor, esse oficial de justiça não está diligente, eu requeiro que seja novamente intimado, adia-se o ato. Tudo recai no cartório. O ofício não foi respondido: doutor, eu quero que reitere. Não, lá isso é problema do MP, o MP que se entenda com o órgão lá e obtenha a resposta que o ofício pretende obter. E vejam, lá o Ministério Público tem um sistema informatizado em que, seria o nosso CPF, pelo CPF, o promotor acessa todos os processos digitalizados do mesmo imputado. Não acessa a existência do processo, não. Acessa o próprio processo. E há um setor lá onde estão destacadas todas as medidas alternativas à prisão. Todas as medidas cautelares estão destacadas, inclusive o acompanhamento de seu cumprimento. E também fica destacadas as datas em que o imputado está intimado a comparecer nos outros juízos. Ou seja, o Ministério Público tem ali à sua disposição toda a vida do imputado. Isso significa que precisa prender muito menos, porque ele tem à mão o imputado. Ele tem à mão. Ele sabe que dia o imputado tem que estar na vara tal, qual é a acusação, etc. Isso tudo também explica porque, no Chile, segundo nos informou o Eduardo em Santiago, de 2000 para cá, foram apenas registrados 7 habeas corpus. 7. Não há necessidade. Se uma audiência, se a audiência de controle de detenção é na quarta-feira, a audiência seguinte é na segunda, não precisa de habeas corpus. E se a de julgamento é logo em seguida, não precisa de habeas corpus. Não é? Talvez esse seja o grande argumento que nós podemos usar, Valdez, para convencer os tribunais a comprarem a bandeira do sistema acusatório, porque o que mais os nossos tribunais mais se queixam é dos habeas corpus, que enchem as pautas dos tribunais. Então, talvez esse seja um argumento comprável. Olha, nós temos aqui uma maneira, nós descobrimos a pólvora para acabar com os habeas corpus. Aí eu acho que nós vamos ter a adesão do Supremo, do Superior, dos tribunais de justiça, e talvez a gente consiga dar um passo à frente nesse esquema. Bom, e para isso tudo, o que fecha tudo isso é que nem Ministério Público, nem Defensoria, nem o Judiciário têm a gestão dos seus serviços, como disse aqui o Eduardo. São economistas, engenheiros de produção e administradores que fazem a gestão dessas três instituições. Na foto de baixo ali, vocês têm o cenário da sala de audiências do juízo oral, que seria o juízo de julgamento. Vocês podem ver lá no fundo uma bancada com 3 juízes. 3 juízes. Um julgamento não é feito por um juiz só. Eles aprenderam que um juiz só é muito pouco para julgar um ser humano.
o ser humano lá só é julgado por 3 juízes. E, em primeiro plano, vocês podem ver a bancada da esquerda é do Ministério Público e a da direita é da Defensoria. Ou seja, o modelo adotado é de igualdade entre as partes do processo. Eu tenho também algumas dúvidas que eu queria submeter ao Eduardo. A primeira dúvida, que seria talvez a dúvida que todos os que são contrários à audiência de custódia levantariam, seria como é possível realizar a audiência de custódia numa cidade do interior em que há um juiz só. Como seria possível o exercício do juiz de garantias numa cidade de um juiz só? Aqui no Brasil, os que pretendem evitar a adoção das audiências de custódia sustentam que, se passar o projeto, embora a Convenção Americana já obrigue, está tramitando um projeto, se passar, o Brasil teria que investir na contratação de não sei quantos juízes para que cada comarca tivesse um segundo juiz, para que um exercesse a função de juiz de garantias e o outro não. Então, a pergunta é como o Chile resolveu isso nas cidades de um único juízo? Seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é também os que são contrários ao juízo oral, ao sistema oral, a oralidade como princípio, os que são contrários dizem que esse modelo funciona apenas para crimes de pequena complexidade, como furtos, roubos, etc. e tal, e não para crimes de grande complexidade, como lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, casos de corrupção, em que boa parte das provas são constituídas por meio documental, prova contábil, etc. e tal. O Eduardo até estava comentando lá na antessala que, nesse momento, há um político sendo julgado por corrupção, está preso, a prisão está decretada por 3 meses, que a audiência foi marcada para daqui a 3 meses, porque foi o prazo concertado pelas partes. Concertado. Defesa e acusação chegaram a esse acordo de que o prazo razoável para a apresentação das provas seria de 3 meses. Vejam, não fica isso a critério do juiz unicamente. O juiz não pode marcar audiência para daqui a 6 meses, da cabeça dele. Então, seriam essas questões que nos são colocadas aqui como objeções, Eduardo, para a implantação desse sistema.